Olá, meus amigos, já estamos com mais um ponto a ponto para você que nos acompanha aqui na Network Group Play, em todas as plataformas. E como sempre, trazemos um assunto para que você acompanhe as informações em torno de interesse da sociedade. Se tem assunto, tem debate. E sempre com um convidado muito especial, todas as sextas, às 20 horas, você tem o ponto a ponto. Nesta feita, nós convidamos o presidente da Associação Amazonense dos Municípios, ex-prefeito do Rio Preto da Eva, Anderson Souza, que está conosco aqui e que vai trazer todas as informações dessa associação, que é muito importante para o desenvolvimento dos municípios aqui do estado do Amazonas e saber como é que está a realidade dos municípios da região metropolitana, dos municípios polos e também das calhas dos rios aqui que compõem o nosso estado, o estado do Amazonas. Seja bem-vindo ao Ponto a Ponto, Anderson Souza. Prazer em revê-lo, inclusive, aqui conosco. Obrigado, Jackson. Muito prazer também poder estar aqui no Ponto a Ponto. Agradeço aí o João Paulo, agradecer aqui o Eric, e junto conosco vamos poder debater assuntos importantes na esfera estadual, na nossa municipalidade, aquilo que está sendo feito de políticas públicas em todo o estado para melhor servir o nosso cidadão. Muito obrigado, Anderson Souza, mais uma vez, e vai me ajudar também nesse ponto a ponto, jornalistas da redação da Jovem Pan News Manaus, Eric Orteipe. Tudo bem, Eric? Tudo ótimo, Big. Muito obrigado mais uma vez por participar do Ponto a Ponto. Muito bem. Comigo, o João Paulo Oliveira, o JP, da redação da Jovem Pan News Manaus. Tudo bem, Jackson? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos aí, né, para mais um Ponto a Ponto. Exatamente. Olha, e você, claro, compartilhe com os amigos, com os familiares. Afinal, o Ponto a Ponto traz esse debate aqui para todas as plataformas da Network Group Play. Agora vamos conversar com o presidente da Associação Amazonense dos Municípios, Anderson Souza. Anderson, eu fiz uma pergunta nos bastidores, eu gostaria de repetir agora, né, no início desse debate. Terceiro governo Lula 3.0, comparado aos governos anteriores, e você tem toda essa trajetória política à frente, não só do município do Rio Preto da Eva, mas também da associação. Como é que estão as reivindicações diante do governo atual, pela terceira vez do presidente Lula? Comunica-se, desde 2000, eu faço política há 44 anos. Exato. Né? Tive a oportunidade de estar no governo ainda, conhecer o governo da época militar, que foi o Figueiredo, o Geisel, né? Tive a oportunidade de aqui no estado, ainda vindo do governo Lindoso, Gilberto Mestrinho, tivemos a oportunidade de conhecer aí o Amazonino, o Eduardo Braga, e sempre acompanhamos esse processo político eleitoral, né? E nós podemos comparar que o governo federal, ele sempre teve um olhar especial, no caso, o governo Lula, nos 3 mandatos, incluindo este agora que está terminando no próximo ano. E eu posso dizer, por conhecimento de causa, fui vice-presidente da associação e pela 4ª vez estou assumindo a Associação dos Municípios. Fui vice-prefeito de Rio Preto, 3 vezes prefeito. Então, experimentei, de fato, um governo que faz pelas pessoas. As políticas públicas, elas têm chego junto aos municípios, graças àquilo que o Lula implantou quando ele teve o primeiro governo. Nós pegamos o Fernando Henrique Cardoso, era presidente da República, e o Lula o substituiu. Nós podemos ver, existia um Luz do Campo, que era um programa que pouco atendia a necessidade das pessoas mais carentes. Nós tínhamos lá um programa Bolsa Família, que também atendia poucas famílias, cerca de 5 milhões de pessoas. E o Lula entra fazendo a diferença, criando o programa Luz para Todos, onde no Amazonas você não tem um local que você ande que não tenha luz realmente, de fato, para o pobre, para as pessoas carentes, o agricultor, aqueles que estão com a vida no campo. Até Cabo Subaquático, nós encontramos dezenas de vilas que recebem este trabalho, e as coisas pararam muito.
Digo, a Dilma não foi um bom governo, não conseguiu dar sequência a esse mandato que o Lula fez, mas eu digo para você, passando pelo Sarney, passando pelo o governo do Fernando Henrique, a Dilma, né, o Temer, eu vejo o Bolsonaro, que o Lula foi realmente e é um presidente presente. As reivindicações da Confederação Nacional dos Municípios. Então, você analisa aqui comigo. Nós reivindicamos para que nós pudéssemos cobrir as diferenças do nosso recurso do FPM. Do mês de julho, o presidente Lula deu um aumento, deu 1% a mais no mês de julho, porque é quando tem a queda do FPM em função de quê? O FPM é composto do IPI e do imposto de renda. Então, mediante essa queda que acontece devido à devolução do imposto de renda nessa época, então nós tivemos o ganho, o Lula dando 1%, que inclusive os prefeitos usam para pagar o 50% do 13º salário. Deu 1% no mês de setembro, começou um escalonamento e hoje nós estamos com 1% também em setembro, onde há uma diferença gritante sobre isso. Dia 10 agora, todos recebem essa diferença, dia 9, antes do decênio. E no final do ano, dia 9 também de dezembro, recebemos uma outra cota extra para pagar a segunda parcela do 10º e conseguir fechar o balanço das prefeituras. Então é o prefeito se organizar, porque o papel o presidente Lula fez. Nós estamos indo nessa marcha agora específico, tratar de 3 pontos específicos. Ponto número 1, sobre a questão do conselho, o conselhão, que vai trabalhar a reforma administrativa, a reforma tributária. A reforma tributária, ao ser colocada no arcabouço, ficou definido de que os municípios indicariam 27 representantes. As capitais, cada um tem o seu representante, os governos de estado têm o seu representante, que é 27, e o governo federal 27, e as prefeituras 27. Como nós somos a Confederação Nacional dos Municípios, ela atende praticamente mais de 5.400 municípios, dos 5.569, então nós somos uma maioria absoluta. E a Frente Nacional de Prefeitos, que atende algumas prefeituras, e a ABM, que é a Associação Brasileira de Municípios. Então nós acertamos de que a confederação ficaria com 14 membros e o restante dos membros seria dividido com as duas, com a frente e com a associação. E com isso eles não aceitaram fazer a eleição. E está emperrando o processo sair do papel, porque nós já deveríamos estar reunidos hoje, o Conselho, para apresentar os problemas que vamos ter pontual. O estado do Amazonas ele tem uma perda de recurso quando foi implantada a reforma tributária. A capital, Manaus, tem uma perda. Precisa, então, ser o fundo de compensação, ele está justamente ajustado para que não possa essa perda prejudicar as políticas públicas que a Prefeitura de Manaus tem. Para que isso aconteça, é necessário implantar o Conselho o mais breve possível. A nossa ida a Brasília está justamente, um dos itens a ser discutido da pauta é esse item sobre o conselhão da reforma tributária. Segundo item importante nesse processo da nossa ida a Brasília é sobre o FPM de 1,5% no mês de março, que é o pior mês de arrecadação que nós temos. Como nós temos esse mês de setembro que compensa de julho a agosto de perca, nós então temos o mês de setembro que compensa. Mas nós temos janeiro, fevereiro, abril, maio e junho. E nós então temos uma perca em todas as distâncias e a maior perda é no mês de março. E nós estamos então buscando a reposição disso. O Fundo de Participação dos Municípios, a principal reivindicação dos municípios, dos prefeitos, então, é não manter, digamos assim, essa perda que os municípios estão tendo, ou aumentar de 1,5 para 2, por exemplo. Não, hoje o repasse das prefeituras representa 1% do orçamento do governo. Isso. O que nós estamos pedindo é 1% a mais. Nós pedimos para julho, para setembro, para dezembro. Entendi. Agora, no mês de março, nós estamos pedindo, através de uma
medida, um pedido do senador de Pernambuco, da Bahia. Ele fez uma solicitação à Confederação, por nós, solicitando que houvesse um acréscimo de 1,5%. Nós vamos ter mais 1,5% para que nós possamos cobrir as pendências e o início de um ano letivo, início do ano para as questões de saúde, coisas diversas. Então esse é o ponto número 2. Tem 3 pontos. O terceiro ponto que nós vamos expor é o ponto sobre a PEC 66. A PEC 66 tem sido muito discutida em todos os sentidos nesse país. Nasceu na Confederação Nacional dos Municípios, mediante o endividamento das prefeituras junto aos órgãos, a Receita Federal e ao INSS e a Justiça do Trabalho. Então fez com que a Confederação se debruçasse, os técnicos estudassem de que maneira nós poderíamos apresentar uma proposta sobre a Constituição Federal para que pudéssemos ter acesso ao pagamento, condições de fazer o pagamento desse endividamento que as prefeituras têm. Certo. Então, hoje no Amazonas, o endividamento das prefeituras na RGPS, que é o Regime Geral de Previdência, está em 27 bilhões de reais. Só o Estado. Só os municípios. Não é o governo do Estado. Exato. Só as prefeituras têm um débito de 27 bilhões de reais, incluindo a prefeitura de Manaus, a prefeitura do interior, todas as prefeituras. Para ter uma ideia, Rio Preto da Eva deve 22 milhões de reais. Município pequeno, que em comparação aos demais, que tem aí 500 milhões, 300 milhões, 50 milhões. Então, quando vai somar, nós temos aí justamente 27 bilhões de reais em endividamento. A RPP-S, que é o regime próprio de previdência social, que as prefeituras criaram as suas previdências, nós temos um débito de 14 bilhões de reais. Bilhões de reais. E nesse débito que nós temos hoje, nessa previdência própria, nós temos ainda a fórmula que é do reconhecimento do endividamento por parte da prefeitura junto ao INSS para fazer o encontro de contas, né? Então, o nosso cálculo atuarial está completamente defasado. Por quê? Porque se pagou durante muito tempo para o INSS, o determinado servidor concursado, e a prefeitura criou. Eu criei a Previdência Própria no Rio Preto em 2017. Exato. Então, eu estou desde 1982, quando foi instalado o município, que eu tenho um servidor concursado. E nós recolhendo para a Previdência. E a Previdência não está... Não, para a Previdência geral, o regime geral. Eu vim fazer a Previdência Própria em 2017. Então, com isso, nós temos aí um encontro de contas que precisa ser feito. A prefeitura, ela tem esse débito? Tem. Mas também ela tem crédito, porque em muitos momentos outros prefeitos pagaram. Se teve um ou outro prefeito que não pagou, mas teve vários outros prefeitos que procuraram ser responsável mais. Isso, claro, vai trazer um reflexo para a economia financeira do município, vai engessar investimentos e outros avanços. Eric Ortep, olha, o Anderson trouxe aqui muitos problemas, a gente vai esmiuçar isso aí também das prefeituras. Realmente muitas questões, mas, presidente, como é que está o diálogo com todos os 62 municípios do nosso estado para que, de alguma forma, essas demandas sejam atendidas pelo governo federal? Bem, as demandas estão sendo levadas de forma coletiva, né? Como nós falamos, a PEC é um processo coletivo, em que nós precisamos do governo que aprove agora. O Senado aprovou no primeiro turno, foi para a Câmara Federal, a Câmara fez umas mudanças e com isso voltou para o Senado votar em segundo turno. E o Senado precisa fazer o ajuste dessa questão, colocar o ponto final e sancionar, né? Porque não iria justamente para a sanção do presidente, ela seria
pelo Senado, tá? Pelo Congresso Nacional, tá? Ela teria, então, a celebração, certo, tá? Da sanção do senador e dos deputados federais, né, pelo Congresso. Então, o que nós temos hoje de fato? O Congresso Nacional, aprovando a lei, nós iremos ter 300 meses para negociar. Tá? Os municípios terão 300 meses para negociar essa dívida. Se eu devo 122 milhões, tiro o juro, correção monetária, a minha dívida de 122 milhões, ela vai baixar, certo? Para 70, para 50 milhões de reais. Esses 50 milhões eu divido em 300 meses e eu posso, então, com isso, pagar. Ou, se tiver esses 300 meses for pouco, eu só posso me comprometer, no máximo, as prefeituras, em 1% da receita líquida. Tá? Então, se eu tenho a necessidade de prorrogar para 320 meses, 350 meses, devido à receita líquida ter ultrapassado, então eu não posso justamente pagar. O governo está dando, o Congresso está dando essa oportunidade. A nossa bancada tem sido muito diligente disso. A bancada federal nossa tem acompanhado bem. O senador Omar, que coordena a bancada, tem estado muito presente com essas demandas nossas. E a nossa ida a Brasília sempre foi reunir com a bancada primeiro, discutir os temas com eles, levar as nossas propostas para que eles possam justamente estar inseridos nesse processo. O último ponto dentro da PEC 66 é a questão dos precatórios, que tem sido abusivo, né? Digo para você, abusivo demais. A justiça, aparece uma pessoa fazendo uma reclamação sobre a reclamação trabalhista e encaminha para a prefeitura o pedido, e a prefeitura, quando vai responder a reclamatória, já vem a sentença antes do tempo. E com isso, bloqueia as verbas da prefeitura. Aí tem que pagar. Bloqueia dinheiro da merenda escolar, bloqueia dinheiro do transporte escolar, aí bloqueia dinheiro de convênio, dinheiros da folha. Tudo então, bloqueado. Fica bloqueado tudo. Até você desbloquear, você leva uma semana, 2. Porque o juiz é rápido. Ele entra no sistema, bloqueia. Agora, ele é moroso quando vai desbloquear a conta e os prefeitos puderem ter condições de ter o acesso ao recurso para fazer os pagamentos devidos. E prestar conta. Como é que eu vou prestar conta da merenda escolar se levar o dinheiro? E Anderson, eu estou até vendo aqui, não é muito bom ser prefeito hoje não, né? Não, tem muito problema. Tem muitas dificuldades. Né? Tem muita dificuldade? Por que as pessoas querem ser prefeito? Eu vou lhe dizer. Eu vou dizer, é a vontade de realizar sonhos. Exatamente. Eu tive sempre vontade de realizar sonhos. E todos os prefeitos têm esse objetivo. Quando ele pensa que a comunidade ele está deixando um bem imaterial ou material, tá? Ele se sente realizado. É verdade. Tá? Então, quando a gente se sente realizado, você falou agora há pouco, eu conheci Rio Preto quando ele não era nada, quando tinha aquelas palafitas. Então, qual é a honra que eu tenho hoje? De ter construído uma cidade. Tá certo? E assim acontece com todos os prefeitos. Eu construí aquela escola e tenho o prazer de dizer que eu construí. O legado. É o legado que ele deixa. Então, Jacques, isso tem sido a diferença que faz com que, com todas essas dificuldades, ele aceite o desafio de ser candidato a prefeito. E assumir a prefeitura. Perfeitamente, assumir a prefeitura. O meu amigo João Paulo Oliveira, que está aqui já, né, ansioso para participar do debate e fazer também a sua pergunta. João Paulo Oliveira. Exatamente, já que está em cima da marcha, né, presidente, que vai acontecer lá em Brasília, a carta diz, né, que 54% dos municípios brasileiros estão sob risco fiscal, né? Qual é a realidade hoje dos municípios aqui do Amazonas, do nosso estado? Todos estão em risco fiscal. Todos os municípios hoje eles estão com endividamento muito grande. Tá? Os precatórios, principalmente, são muito amplos. Precisa o município hoje ter condições de a justiça reconhecer isso. Está emperrado o processo porque a OAB, através do senador do Rio Grande do Sul, entrou com pedido para que, do deputado federal, lá na Câmara, mudaram, houve a modificação de
a prefeitura pede, nós pedimos a confederação que a Selic seja retirado da correção, porque não tem município que aguente se continuar corrigindo os precatórios pela Selic. Nós pedimos a UGP, que fosse corrigido pela UGP, tá? Que é o valor de uma poupança que fica abaixo daquilo que está sendo praticado no mercado. Eles então colocaram a UGP mais 8%, ou seja, fica na mesma da Selic. E isso é o que nós não queremos. Tá? Então nós estamos indo para a discussão, a marcha ela está indo, João Paulo, para que nós possamos mostrar no Congresso que aonde nasce a pessoa, aonde existem as políticas públicas, é nas prefeituras, não são nos escritórios de advocacia. Os advogados estão brigando pelo interesse pessoal de receber um recurso a maior, e na hora que você tem esse recurso a menor, não é tão menor. Você coloca aí apenas a correção pela UGP, em vez de ser pela Selic, você já tem um ganho para o advogado que vai tratar da ação, para o cliente que vai tratar da ação. Mas quando se corrige o NPC, pela Selic, nós já vamos ter um aumento considerável e vai acabar com as prefeituras cedo. Então, mediante isso, é que nós temos esse ponto, 3 pontos importantes a ser discutidos nessa marcha. Eu espero que dos 62 municípios, pelo menos 45 participem dessa marcha. Como é que está a adesão para ir a essa marcha? Nós estamos fazendo o convite geral, individualmente. Essa semana agora nós vamos fazer os contatos pessoal, porque após o feriado já vai acontecer justamente esse encontro. Um dos pontos que está dificultando a gente para esse trabalho, Jacques, é a vinda do presidente Lula dia 9. O presidente Lula vai estar dia 9 Inclusive, aqui. era até... Eu já ia pontuar isso. Aqui em Manaus, né? E nós Centro vamos ter Internacional que estar de Polícia. em Brasília. Agora, qual é a agenda do presidente Lula? E nós estamos discutindo isso com a SRI, que é a Secretaria de Assuntos Institucionais, né? Tá? De Articulação Federativa. Então, a SRI, ela está ligada ao gabinete do presidente, a ministra Gleice Hoffmann, para que ela possa nos dar qual é a agenda que ele vai ter aqui com os prefeitos. Entendi. Vai ter alguma agenda com os prefeitos ou ele só vai inaugurar lá na Polícia Federal o sistema de vigilância dos países vizinhos, de toda a América, né? Ou depois ele vai para inaugurar o Instituto, né? O FAM, né? O FAM não, o Instituto de... Até agora só tem o centro, Ainda né? em Manaus, né? o centro. Ainda em Manaus. em Manaus. E depois ele vai inaugurar umas casas populares na Prefeitura de Manaus. Então não existe nada que pode dizer, não, fazer uma grande reunião com os prefeitos, e os prefeitos, vamos trazer uma novidade para os prefeitos. Mas não vamos tem. entregar. Não tem. Então, mediante isso, é que nós estamos vendo se compensa nós ficarmos aqui para receber o presidente, Ou ir para lá. ou se nós vamos para Brasília fazer a briga pelas nossas reivindicações, e engrossar o caldo, né? Diante da agenda é melhor ir para lá. O Anderson, olha só, a gente tem ouvido, né, a população, o internauta, o telespectador, o ouvinte, emendas parlamentares têm ajudado municípios do interior, da calha, infraestrutura, um posto de saúde, uma escola. Chega numa boa hora para o prefeito uma emenda dessa natureza? Sem emenda, o município não vive, tá certo? Olha aí. Ele tem o FPM e o ICM, que é para pagar folha e manter as despesas básicas do município. Certo. Que é, no o caso, custeio, a coleta de lixo, o tá. sistema das aulas para acontecer, comprar um fardamento, completar para o transporte escolar, uma merenda escolar. Fora disso, não existe. Se ele tiver condições hoje, junto aos deputados, e buscar emendas parlamentares, é a melhor coisa que hoje ele tem, tanto estadual como federal. Certo. Então, o que acontece? Nós temos o deputado federal, ele tem a emenda, chega a 55 milhões de reais.
Aliás, 35 milhões de reais o deputado federal. E o senador a 55 milhões de reais. Eles têm esse valor para distribuir com os municípios. O senador Eduardo Braga, o senador Omar, eles sempre dividem para todos os municípios, né? E 99% é para a saúde, porque é onde nós temos o grande gargalo nos municípios. Comprar medicamento, dar a atenção básica, comprar o material de EPIs, é uma grande problemática. Então, nós temos um sistema na saúde que se chama PAB e MAC. PAB é atenção primária, tá? E MAC é de média e alta complexidade. Então, quando nós temos da atenção básica, o PAB, que está lá um limite do município, o município de Anuri tem 6 milhões de limite que o deputado pode colocar emenda para ele, e ele pode receber até esse valor, e ele pode gastar esse valor dentro da atenção básica, ou seja, que a responsabilidade do prefeito são as UBS, os postos de saúde, né? A equipe do ACS, do ACE, que está na rua. E atenção, o outro, ele tem 5 milhões na média e alta complexidade, que também pode ser fruto de emenda. E isso faz com que o prefeito tenha condições real de fazer a saúde em seu município. Entendi. Dá para fazer o investimento naquilo que é o principal ele gargalo, pode também, né? ele pode também, além de fazer o custeio, ele pode usar para investimento. Pequenas reformas, ele só precisa colocar num plano de trabalho essas pequenas reformas que ele vai fazer, a ampliação da unidade, né? E aí, com isso, ele vai poder manter essa estrutura, né? Eric Orteipe. Como muito bem pontuado aqui pelo presidente, o senhor que já esteve à frente da prefeitura de Careiro da Várzea, o senhor sentiu essa dificuldade? Rio Preto. Rio Preto, da Eva. O senhor sentiu essa dificuldade de diálogo, de receber muitas das vezes considerado o essencial para um gargalo, mas a gente sabe que um município não sobrevive somente do essencial. Existe uma qualidade, como o senhor bem disse, o que motivou o senhor a ir para a prefeitura é ter esse orgulho de ter deixado algo concretizado dentro do município. Qualidade de vida é um fator que pesa muito, ainda mais nos municípios do Amazonas. Então, o senhor sentiu essa dificuldade, essa de comunicação? Isso todos nós prefeitos sentimos, né? Sentimos a grande dificuldade, que é a geração de emprego e renda no município. Você pega o município da região metropolitana aqui, Rio Preto, Figueiredo, Manacapuru, Iranduba, né? Silves, Itapiranga, Itacoatiara, você não sofre tanto isso, porque você tem áreas turísticas que pode ser trabalhada. Até o Careiro da Várzea, o Careiro do Castanho, Altazes, Manaquiri, eles têm um potencial bastante grande nessa área turística do pescado, da pesca esportiva, enfim. Mas nós temos um grande problema nas áreas de produção. Nós temos produto, nós produzimos e ninguém tem mercado para consumo. Agora há pouco estava conversando aqui, mostrando que nós temos muita dificuldade e desestimula o produtor a fazer trazer do Alto Solimões uma produção de determinado produto e não conseguir encontrar o mercado. Mas nós temos que incentivar a produzir aquilo que mediante o tempo, ele tenha condições de chegar no mercado. Entendi. Então, vamos ter condições de lá em cima preparar o açaí para poder vir, em vez de trazer o caroço para cá, que vai levar 5 dias, 6 dias, quando chegar aqui já está seco o açaí. Então, nós temos que fazer ao contrário, preparar o açaí, colocar uma industrialização, colocar numa balsa para ir industrializando, descendo o rio, subindo o rio. Nós temos ainda o extrativismo, muitos produtos na nossa floresta. Quando você vê, nós temos aí bastante copaíba, nós temos andiroba, nós temos do pau rosa, nós temos o angelim, nós temos a produção de vegetais, né, de plantas medicinais imensa dentro da nossa floresta. O que precisa é nós sabermos utilizar isso e nós montarmos estrutura nos municípios. Nós estamos agora, pela associação, fazendo um diagnóstico pontual em cada município, para que nós possamos ter condições de chegar ao governo, entregar ao governo, para que o governo possa fazer um grande trabalho. O governador Wilson Lima tem nos ajudado muito
tem dado uma atenção muito especial para a Associação Amazonense dos Municípios, como também para o Instituto de Desenvolvimento Social Ambiental do Estado do Amazonas, o qual o prefeito Frederico é o presidente do Instituto, tem dado uma atenção especial para nós fazermos esse diagnóstico. E nós estamos, então, apresentando para os órgãos, com a COSAMA, para verificar a questão do saneamento básico, da água, a questão do lixo para o IPAAM, para a UGPE, nós procurarmos fazer, né? Como é que a Associação Amazonense, antes de passar para o meu querido João Paulo Oliveira, como é que a Associação Amazonense, o senhor também, com toda essa sua experiência de 4 décadas de política no estado do Amazonas, vê o desenvolvimento que é previsto, pelo menos, do impacto da exploração do potássio de Autazes, que vai ali movimentar Itacoatiara no modal portuário, Silves, que já tem, inclusive, uma movimentação do gás, né? Itapiranga, que pega o reflexo de Silves, que é bem em frente ali, Itapiranga, descendo São Sebastião do Atumã, e estudiosos têm apontado que a jazida de potássio vai até Inhamundá e atravessa o limite do estado do Amazonas, vai até o Pará. Quer dizer, é algo que você, no pensamento, prevê que vai ser um boom, uma alternativa econômica para o estado do Amazonas, mesmo de um longo período, de um prazo longo ou médio. Mas como é que a associação enxerga tudo isso? Está muito distante ainda? Eu vejo assim, Jacques, que infelizmente os órgãos nossos, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, não estão preparados para ajudar o desenvolvimento do estado do Amazonas. Eles estão travando tudo. É ruim. E colocaram uma trava maior mediante no momento em que fizeram a divisão de terra para os indígenas. Ou seja, fizeram o marco regulatório lá, e nesse marco colocaram os indígenas como prioridade em tudo da terra. Então nós vemos o indígena, ele nascer miserável e vai morrer miserável. Por quê? Porque ele não tem a exploração daquilo que ele está ali em cima. Está protegido ali. Ele está embaixo, em cima, certo? Do ouro, tá? Da pedra preciosa, da cassiterita, do níquel, de tantos minérios importantes. Ele está ali em cima, ou seja, a quantidade de minério que temos ali em Santa Isabel do Rio Negro, em Barcelos, em São Gabriel. Nós temos ali a Venezuela explorando o ouro, certo? Do outro lado da montanha. E nós do outro lado, lá aqui do nosso lado, ninguém explora. Por quê? Porque a área indígena e ninguém pode explorar. Então, isto mostra que nós somos incompetentes, nós mesmos somos incompetentes. Precisa haver, da parte do governo federal, uma decisão de que nós precisamos da riqueza, usar a nossa riqueza. Quantos países não precisam do nosso minério? Quanto nós temos de ferro aqui no nosso país que pode justamente exportar? São 200 anos, 300 anos, 500 anos. Você vê, cada município ele tem aqui a sua característica. Você vai encontrar o gás, você vai encontrar petróleo, você vai para a calha do Juruá, você vai encontrar imensidão disso. Você vai para a calha do Solimões, você vai encontrar muito ferro, você vai encontrar bauxita, você vai encontrar uma série de riqueza. Quando você pega aqui a Autazes, que tem o potássio, mas você em frente de Autazes tem Nova Olinda, que também tem o potássio. Itacoatiara tem o potássio, porque o estudo, quando foi feito, tem nas 3. Só que o ponto menor, o ponto mais baixo que tem é Autazes, que é com 800 metros. Isso. Nova Olinda deu 1.200 metros, Itacoatiara deu também 1.200 metros, então passou daquele limite e eles preferiram montar logo em Autazes aqui, requereram para aquela finalidade. Então, nós temos produção aí para viver 200, 300 anos explorando isso, mas precisamos ter dos órgãos nosso, o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, a sensatez de fazer isso. Olha bem, na foz do Amazonas, nós temos ali, já pegando o Amazonas ali, uma das maiores bacias petrolíferas
Aí Do nós temos mundo. um mundo É. de exploração. Do outro lado, nós vemos a Guiânia Já explorar. está explorando. Explorar É. lá o petróleo e nós, no Amapá, não podemos explorar. Exatamente. Que situação ridícula. E a movimentação é grande, grande lá. Eu estive há 4 meses lá e pude observar. Enorme. E do lado de cá, nós ficamos assistindo o desenvolvimento do lado de lá. Né? É injusto isso, né? Perfeitamente. É a mesma coisa você vê Injusto. em Roraima, né? É, A mesma coisa. exatamente. Em Roraima aqui, Jorge Tal está se destacando. Hoje desenvolvendo você é mesmo, um verdadeiro canteiro de obra. Exatamente. Né? De investimento, de pessoas andando ali. É. E nós não temos a mesma coisa aqui no Brasil, por conta de quê? Dos órgãos proíbem isso, né? Então, pega os índios, coloca na parte. Você vai ser sócio aqui, você vai ter a sua parte. Vamos fazer pronto. a cidade do índio, mas Pronto. você vai ter aqui, tem 1000 índios, então Pronto. vocês vão morar, fazer a empresa que Toda vai a entrar, estrutura vai possível. preparar tudo, Royalties organiza, para os faz uma... povos originários. Eu sempre né? coloco como um ponto Tipo de- específico Necessário. para o caboclo né? nosso, nós fazemos as agrovilas, Jacques. Pronto. Agrovilas é a solução dos problemas. Eu estou trabalhando com a Suframa no sentido de nós pegarmos as áreas de 2.000 hectares, 3.000 hectares e fazermos várias agrovilas na área do Rio Preto e área de Manaus. Porque Legal. se eu pego 2.000 hectares, eu consigo assentar 150 famílias, onde cada família vai ficar com 2 hectares para explorar. Olha aí. É o E suficiente. produz. E a gente está pertinho Eu aqui. preciso 80 quilômetros. Manaus. Isto vai me dar credibilidade, condições realmente de fazer uma agricultura rápida, Muito bom. o mais breve possível, uma cultura de excelência, né? Porque vamos colocar 2.000 hectares, eu posso explorar 400 hectares. Uhum. Se eu tenho 150 famílias, 2 hectares para cada um, vou ter 300 hectares. Olha aí. Então, está abaixo daquilo que eu tenho, que a lei me permite fazer o desmatamento. Entendi. Né? E teríamos isso. João Paulo Oliveira. Agora, presidente, né, o senhor viveu, né, teve a experiência de ser prefeito de Rio Preto da Eva. Como é que está à frente, né, da Associação dos Municípios aqui do Amazonas? É um estado que tem suas características bem próprias daqui, né? Como é que é dialogar com esses prefeitos aí? São 62 municípios. O que o senhor pode destacar também de avanços, né, a partir do momento que o senhor assumiu a associação? A gente fala muito de desafios, de problemas, né, Jacques? Mas é Muito. importante falar desses avanços também, né, com o senhor à frente da instituição. O passo número 1 que nós demos na associação foi implementar políticas públicas para as prefeituras, orientar. Então nós contratamos mão de obra especializada, pessoas que já tinham experiência junto ao COSEMES, que é o Conselho Estadual de Saúde do Estado, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, tá, do FOPES, né? Do Conselho Estadual de Educação. Peguei pessoas experientes, da Undime, do COSEMES, da FOPES, peguei do Conselho de Assistência Social, do Conselho sobre Infraestrutura, fiz parceria com o CREA, fizemos parceria com a OAB, fizemos com o Tribunal de Contas do Estado para preparar os prefeitos para receberem melhor, para fazer melhor a sua Firmarem atividade, convênios em ali. vez de estar Olha aí. o tribunal só cobrando, ele passou a ser um parceiro do prefeito de orientador, um órgão Legal, orientador. legal. Eu digo que o Tribunal de Contas do Estado ele chegou no outro patamar, Olha que aí. não é aquele órgão que só faz cobrar, fiscalizar 24 horas, Legal. mas ele tem orientado, foi criada a escola de conta, hoje Isso. o doutor Júlio Pinheiro, que está na escola, tem sido muito prático com as prefeituras, usando as nossas ferramentas também, que nós temos a ferramenta da a AM Capacita e a AM Itinerante. Nós criamos com o intuito de dar treinamento aos profissionais de cada prefeitura. Entendi. Então, essas pessoas que estão contratadas, que estão no nosso órgão, tiram as dúvidas constantemente. Nós tivemos aí a questão da enchente, o nosso pessoal trabalharam com a Defesa Civil, nós temos 2 pessoas que especificamente trabalham com isso.
cuidam desse assunto, junto aos ministérios, junto ao governo do estado, fazem parcerias diversas. Essa parceria não tem custo nenhum para a prefeitura? Nenhum. Uma parceria Ele tem uma tá taxa, disponível. o que as prefeituras pagam por mês, por exemplo, vou lhe colocar aqui o município de Anuri. Tá. Ele paga uma média de R$ 4.200 para receber todos os benefícios. Isso. Mas qual é o maior benefício que o município tem? É o diário eletrônico, Isso. certo? Que ele tem que todo dia publicar. Ele tem que publicar todo dia, tá? Alguma coisa. Ele publica uma portaria, ele tem que publicar o seu ato de governo, que é uma licitação, a homologação. Ele tem que Transparência do publicar, município, né? ele tem que publicar ali também, nós temos o portal da transparência. Então, essas Olha duas aí, ferramentas esse é portal da importante transparência. para a vida dos municípios. Portal da E ele transparência, pagando hein? esse valor não representa praticamente nada. Se ele for fazer fora, Não. se ele for fazer uma publicação no Diário Oficial do Estado, ele vai gastar por mês em torno de 20 mil, 30 mil reais. Por aí, por baixo. Quando você pega aquele monte de portaria que tem que ir início do ano, fica congestionado, né? E aí nós temos justamente essa facilidade para os municípios. Tá? Anderson, eu vou precisar de 3 horas para a gente conversar aqui no programa, ou então um dia inteiro de imersão, porque tem muito assunto. Eu já conheço há alguns anos, viu, João Paulo, Eric, vocês que são bem jovens, né? Orgulhem-se disso. Eu conheço já há algum tempo antes. Sempre foi um administrador admirado por conta justamente desses conhecimentos. Dos trâmites de se fazer convênios federais, dos trâmites em Brasília. O Anderson aqui, que está com a gente aqui, né? Lá do Rio Preto da Eva. Olha, está saindo uma praça, está saindo uma UBS. Por quê? Porque o Anderson foi lá em Brasília, buscou fazer o convênio. A prefeitura está adimplente. Tinha prefeito que dizia na região metropolitana, mas por que o Anderson? Ele foi lá, ué, né? Entendeu? Eu acompanhei isso, inclusive a gente até se encontrou no Iporá algumas vezes, ali no Iporá que recebeu. Mas eu quero fazer uma pergunta para ti. O Rio Preto da Eva está na área suframada? Tá. Da Suframa? Tá. Né? Tem outro município na área suframada? Não, só o Rio Preto. Só o Rio Preto. O que tem, assim, pode receber o incentivo, mas não na qualidade que Rio Preto tem e Manaus tem, né? Exatamente. Vamos lá. Área suframada, dá de se discutir, dá de se desenvolver. Legal. Isso ajuda muito o município. A exemplo de Cori, que tem um royalty, por exemplo, é um passo a mais. Né? Nós temos aqui algumas empresas lá no Rio Preto que já estão instaladas. Né? Nós temos a empresa de sacolas plásticas, nós temos a empresa de colchões, nós temos a empresa de charque, nós temos a empresa da fábrica de tapioca, nós temos a empresa de doce, nós temos frigoríficos, nós temos fábrica de ração em função da área suframada. Muito bom. Nós estamos trabalhando a implantação do polo agroindustrial. Agro. Né? Bioagroindustrial. Sim. Esse polo que nós estamos trabalhando ela é uma emenda do senador Omar Aziz junto ao governo federal, o presidente Lula, para que possa repassar o recurso à prefeitura construir este polo. Certo. Esse polo são 150 lotes para as empresas se instalarem. O primeiro momento vai ser 20 empresas voltadas para a agroindústria, para o biofarma e para o cosmético. Então nós vamos ter essas empresas dentro do Rio Preto. Já tem lote vendendo lá? Não, nós estamos concluindo, esperando esperando o governo federal liberar o recurso para poder nós começarmos a aplicar na área que já está designada lá, que negociamos com a Suframa. Então as coisas estão em andamento, né? Mas em breve nós já teremos, Deus quiser, muitas empresas. Nós temos também uma proposta de um grupo chinês que esteve no Rio Preto. Esses chineses que foram lá, eles querem só a prefeitura fazer uma doação diária e eles mesmos vão trazer um grupo de 30, 40 chineses para fazer fábricas diferentes aqui, mediante o incentivo que tem a Zona Franca. Como é que está isso aí? Como é que está o trâmite disso aí, Anderson, no Rio Preto? O grupo chinês ele vai retornar agora, depois do dia 10 de setembro, para verificar a área. Já houve o pedido para a prefeita já mandou para o jurídico fazer análise do pedido da área, e
ela está vendo com carinho esse assunto. Eu espero justamente conseguir resolver e os chineses poderem instalar. Nós vemos que os chineses compraram ali a Paranapanema, né? Isso. Ali a mineração Taboca, Isso. já está lá Estão ampliando. atuando, né? Estão ampliando. E tem muita área para ser explorada. E para te ter uma ideia, eles estão explorando no momento apenas o pó que eles jogavam, né? Ali, que a mineração Taboca jogava, eles estão tirando o pó. Reaproveitando. Agora, reaproveitando. É. Entendeu? Algo que não esperávamos nem que eles usassem mais. Olha, o Rio Preto da Eva, ele tem uma tendência do setor primário muito forte ali. O Jackson, quando eu assumi a prefeitura em 2005, eu coloquei Rio Preto com duas atividades prioritárias. Atividade número 1, setor primário, agricultura forte. Funcionou. A gente está vendo. Segundo reflexo. lugar, turismo. Também. Então, no primeiro lugar, quando eu priorizei a agricultura, o setor primário, nós éramos o maior produtor de laranja. Isso. Só tinha 6 produtores de laranja. Olha aí. Você contava quem produzia laranja no Rio Hoje, Preto. Hoje nós temos mais de 1.000 famílias produzindo laranja. Quando você falava que nós somos a maior piscicultura do Amazonas, nós tínhamos 5 produtores de peixe em cativeiro. certo. Hoje nós temos aí mais de 600, 700 produtores de peixe, tá? Que estão vivendo disso. Pequeno, médio e grande. Todo o tamanho nós temos. Temos fábrica lá de 100 hectares, que então, a produção de peixe toda é filetada, toda é trabalhada já para vender para o mercado, tanto interno, direto no supermercado, capital, como para o externo. Olha aí. Então, isso está acontecendo dentro do nosso município. Posso dizer, nós somos hoje o segundo maior produtor de peixe do estado do Amazonas, do Brasil. Tá? Não é do Amazonas, é do Brasil. Nós perdemos para Ariquemes, no Rondônia. O amazonense consome muito peixe, nós não conseguimos exportar, são poucos as pessoas que conseguem mandar para fora. No caso do Rio Preto, nós temos 2 produtores grande porte que fazem. Tá? Olha, a gente está com 12 minutos ainda, mas eu queria, no caso específico de Rio Preto, com esses números aí, se nós tivéssemos a BR-319, tu tinha passado de Ariquemes já, não teria? Passado de Ariquemes? Com certeza, por conta, o grande problema que nós enfrentamos hoje é a ração. Ah, tá, o valor da ração. O valor milho, da ração. se as carretas estão vindo Porto Velho, o Maitá tem que pegar a balsa, trazer e depois pegar de novo. Então, se viéssemos direto pela 319, lá de Itacoatiara? Tá funcionando. Está funcionando. Está funcionando. Não é que ela Mas ela está hoje com o grão específico da Isso. soja. Né? Com a soja. Da soja. Mas, nós temos muito milho ainda vindo de Roraima, né? Certo. Tá? Ali de Confim da área. E alguma coisa fica no Rio Preto e fica em Itacoatiara. Muito bem. Depois segue de navio, vai para Cargill, lá em Santarém, Belém e vai embora. É uma rota que muito se discutia, né? É porque eu comecei cedo, não sou tão idoso assim. Em 2001 se discutia isso. E eu estava lá acompanhando a discussão com o meu gravadorzinho, fita BASF, olha, não tinha, cadê ela? Não tá aí, não? Fita BASF com o meu gravadorzinho gravando. Naquela época se discutia essa rota, que hoje é uma realidade, mas que precisa de muito investimento ainda. Né? Muito investimento. Agora tem um detalhe, Baixa do Linhão já tem energia superavitária. Eu tive a oportunidade também de acompanhar o programa Luz para Todos. Tudo que você falou aí é verdade, é revolucionário o Luz para Todos, né? Tem gente que não tinha o conhecimento de uma lâmpada acesa depois das 6 da tarde. Ou colocar o tambaqui no freezer. E isso tudo foi possibilitado com cabo aquático. A Ilha Grande, que liga o Novo Remanso, aquela região ali do Novo Remanso, a Ilha Grande, do Maquira, Costa da Conceição, tem um cabo aquático. Quem imaginaria que ia ter um cabo subaquático levando energia? Há 10 anos atrás. Ninguém. É incrível isso. É verdade. Então, Jackson, João Paulo e Frank, nós temos hoje uma possibilidade muito grande do estado do Amazonas ele conseguir alcançar
uma linha muito grande de produção Consegue. para poder ele abastecer o mercado interno. Olhe bem, nós hoje temos um consumo de frutas e verduras acima daquilo que nós produzimos. Certo. O que nós precisamos é os municípios pontualmente produzirem. O que nos impede a produção hoje? É nós termos assistência técnica detalhada. A maioria dos prefeitos tem estimulado eles a contratarem mão de obra e colocarem para o IDAM. É o mínimo que pode fazer. Quando eu fui prefeito de 2005 a 2008, a primeira coisa que eu fiz para ter uma agricultura forte, eu contratei 10 técnicos, ou seja, engenheiro agrônomo, engenheiro de pesca, engenheiro florestal, técnicos em piscicultura, técnicos agrícola, zootecnista, coloquei dentro do IDAM para trabalhar. Eu quero produção, eu quero ver financiamento agrícola. Não existe produção se você não tem assistência técnica e você não tem linha de crédito para eles. Nós vemos o quanto o governador Wilson Lima tem desenvolvido essas atividades. Amanhã nós estaremos lançando o programa Safra, né? Onde vem o ministro aqui fazer o lançamento do programa ProSafra. Esse programa Safra 2025, que é o orgulho do presidente Lula, ele quer que chegue ao pequeno de fato o mais rápido possível. O microcrédito chega aos nossos produtores. E o grande problema que nós enfrentamos hoje, como é que vai chegar o microcrédito se ninguém tem quem faça os projetos para o nosso produtor? Que tem que ter o técnico. E esse que é a necessidade nossa. O governo do estado ele tem as suas limitações, mas precisa do apoio das prefeituras para poder alcançar esse objetivo. Olha, eu poderia passar a tarde, o dia inteiro aqui conversando com o Anderson, porque a gente vai se aprofundando no que está acontecendo aqui no estado do Amazonas. Mas, infelizmente, o tempo urge e nós só queremos agradecer a tua presença aqui, Anderson. Tá? Sempre valorosa, sempre muito gentil, com toda a sua equipe, tá? Trazendo informações que nós possamos compartilhar isso, né? Mostrar para o Amazonas, para a capital, né? Para a capital, porque muita gente sequer conhece o Rio Preto da Eva, que mora aqui em Manaus. Valorizar a nossa gente, a nossa tapioca, Tucumã, hein? A pitaia, que está produzindo pitaia lá, eu estou sabendo, hein? O pé de moleque, que é da nossa cultura, que é da nossa gente, sabe? Você está proporcionando uma cadeia de produtores pequenos, médios, grandes, enfim. É a nossa região que nós devemos nos orgulharmos e temos um sentimento de pertencimento aguçado. Somos do Amazonas, o Amazonas é rico e queremos sim ter acesso a toda essa riqueza. Com responsabilidade, né? Com conservação, respeito à natureza, aos povos originários, sim, mas não passando por necessidades com tanta riqueza em nosso solo. Verdade. Eu coloco para você minhas considerações finais, dizer que aquilo que se planta dá, se você cuidar. Isso. Se não cuidar, não vai dar nunca. Então, eu tenho a experiência própria da laranja, do limão, do mamão, da banana, das verduras, do hortifrutigranjeiro, do hortifrutigranjeiro do modo geral. Mas temos a experiência de 2020 para cá da pitaia, que revolucionamos o mercado da pitaia. Já somos o maior produtor de pitaia do estado. Colocamos a abelha sem ferrão, estamos produzindo mel, assim como Boa Vista do Ramo está. Nós estamos produzindo o açaí em terra firme, já somos o maior produtor de açaí em terra firme. E nós somos hoje um grande produtor de café. Somos o segundo maior. E vamos ser o primeiro daqui mais uns dias, porque o nosso produtor, dia a dia, recebe a orientação. A prefeita que me substituiu continua com a mesma política. Levando política pública às pessoas. Não demitiu nenhum servidor do IDAM, continua à disposição do IDAM, continuamos fazendo. Ela fez agora a feira da laranja e da piscicultura, onde muito crédito foi levado ao produtor. O governador Wilson Lima levou muito crédito, muito apoio da FEAM, e enfim, se mostrou aquilo que Rio Preto continua produzindo. Então, meus parabéns aí à prefeita, parabéns aí a toda a equipe que dia a dia continua esse trabalho e que não vai ser esquecido com certeza. Então, até sexta-feira, participe conosco aqui, assista o Ponto a Ponto, né? Em que você vai poder, através do Jax, através do
João Paulo, Eric. Do Eric, poder justamente ver todas essas demandas que nós apresentamos aqui. Muito obrigado, nós que agradecemos. Obrigado ao Eric Orteip, direto da Jovem Pan News Manaus. Obrigado você, Bic, por participar de mais uma edição do Ponto a Ponto. Estamos aqui. Isso, obrigado, João Paulo Oliveira. Sempre uma honra, Jax. É muito bom. Olha, nós queremos agradecer a sua audiência, a sua companhia no Ponto a Ponto desta sexta-feira, 20 horas, sempre aqui, Network Group Play. Obrigado ao Anderson mais uma vez, sempre muito solícito, trazendo boas notícias, desafios, não são más notícias, desafios, e claro, todos nós temos e acreditamos muito no Amazonas, e sem dúvida nenhuma é um estado rico, promissor, e que vai mostrar para o Brasil e mundo, com as suas riquezas, toda essa sua potência, né? Não só na Amazônia, mas também para o país e para o mundo. Muito obrigado. Até a próxima.